Amigos, hoje iniciamos uma nova minissérie sobre o Espírito Santo que capacita. Nós estamos a trabalhar uma série mais abrangente sobre o livro de Atos, não é uma série linear, ou seja, nós não estamos a pegar versículo por versículo de Atos dos Apóstolos e estamos a fazer o trajeto todo. Nós estamos a juntar o livro de Atos dos Apóstolos em minisséries que trabalham alguns dos pilares fundamentais daquilo que é ser igreja. Na primeira minissérie nós trabalhamos a necessidade de nós compreendermos qual é que é o papel da cruz, o poder da cruz. E nós falámos sobre a necessidade de nós não perdermos a possibilidade, não perdermos a oportunidade de, diante daqueles que estão à nossa volta, nós falámos sobre o poder da cruz. Porque é muito simples, nós podemos não ter outra oportunidade. Mais do que isso, nós somos chamados realmente a afirmar quem nós somos no poder da cruz. E nós vimos vários exemplos, em vários momentos da Atos dos Apóstolos, como os apóstolos, em momentos de grande tensão, de grande opressão, os apóstolos não perdiam a oportunidade de dizer, mas o que nós afirmamos e continuamos a afirmar é que Jesus veio, vocês o mataram e o ressuscitou. Deus o levantou dos mortos. E se tivermos que escolher entre seguir aquilo que vocês nos pedem ou seguir a palavra daquele que ressuscitou, nós seguimos a palavra daquele que ressuscitou. Os apóstolos não perdiam a oportunidade. E nós também não devemos perder a oportunidade de falar do poder da cruz. O poder da cruz que traz salvação. O poder da cruz que transforma realmente as vidas. Foi pelo poder da cruz que aqueles homens que viviam cheios de medo no interior de uma casa se levantaram e enfrentaram impérios. Foi o poder da cruz. Agora, algo muito importante é que nós não podemos falar daquilo que não conhecemos. Por várias razões. Imaginem, se nós dizemos, olha, eu para ir à casa de determinada pessoa, está aqui o GPS segue. É o GPS que guia. Se for eu a dizer a algum de vós a direção para cá de determinada pessoa, se nunca fui lá, há duas possibilidades. Ou vocês se perdem, ou nunca mais vão querer falar comigo. Porque na realidade nós não podemos levar ninguém onde ainda não fomos. Um dos grandes problemas da igreja é que nós conhecemos, da igreja de forma geral, é que nós conhecemos muito bem a teoria. E achamos que a teoria é suficiente para transformar vidas. Mas não é. É uma vida transformada que transforma vidas. É uma vida transformada que já chegou aos pés de Jesus, que pode levar outras pessoas aos pés de Jesus. Como é que nós queremos levar pessoas aos pés de Jesus se nós nunca lá estivemos? Como é que nós queremos levar pessoas a ter uma vida transformada se a nossa vida nunca foi transformada? Como é que nós falamos de alguém que transforma se nós não fomos transformados? E aqui muito cuidado, porque se nós tivermos sequer a tentação de falar desta grande transformação e deste grande poder para outras pessoas, sem o termos vivido, nós podemos estar a destruir vidas. Se não foram transformados, peço-vos não levem ninguém onde ainda não foram. Orem a Deus para serem primeiro transformados, para poderem levar outros. Então, primeira minissérie, o poder da cruz, o poder que transforma, o poder que dá coragem, o poder que não nos deixa com medo, que não nos permite ficar fechados dentro do nosso conforto, o poder que nos leva para que outros possam conhecer Jesus. Primeiro pilar, o poder da cruz. A cruz é essencial em quem se diz cristão. Mas depois há um outro pilar, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que capacita, que dá a possibilidade de nós sermos preenchidos, inundados, e sendo inundados, podemos obedecer. Capacita-nos para a missão. E hoje vamos falar sobre como esse Espírito nos capacita para sermos testemunhas de Jesus. Na realidade, se nós não formos capacitados pelo Espírito Santo, nós nunca seremos testemunhas de Jesus. Não verdadeiramente, não plenamente. E o texto que hoje temos
é o texto que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11, peço que abram. Até chegar a este momento, no final dos Evangelhos, é-nos dito várias vezes que Jesus, depois da ressurreição, apareceu aos seus discípulos. E há 3 blocos de aparições de Jesus aos seus discípulos. Ele aparece aos seus discípulos na estrada de Emaús. Ele aparece aos seus discípulos em Jerusalém. E ele aparece aos seus discípulos na Galileia. Nos Evangelhos, são estas aparições de Jesus depois da ressurreição que são descritas. E é interessante porque Atos dos Apóstolos vai começar exatamente com a aparição de Jesus depois da ressurreição. Ou seja, o Evangelho de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas e é, na realidade, a continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é a história de Jesus com os seus discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos é como o Evangelho se expande através dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e surge a Igreja. E a forma como Lucas acaba é a forma... o Evangelho de Lucas acaba é a forma como Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, começa. Com a aparição de Jesus. Convido-vos então a ler Atos dos Apóstolos 1, 6 a 11. Quem encontrar, peço que leia, por favor. Podia começar pelo fim, porque estamos nós a olhar para o céu paradinhos. Nós temos a certeza que ele vai voltar. O Evangelho que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, a boa nova que encontramos em Atos dos Apóstolos, começa por descrever a forma como Jesus aparece aos seus discípulos. E o texto diz que durante 40 dias Jesus apareceu aos seus discípulos para os ensinar. E o texto diz no versículo 4, falando a respeito do reino de Deus. Foi isto que Jesus esteve durante 40 dias a ensinar aos seus discípulos. Naquela altura, nós tínhamos 2 grandes poderes instituídos na Palestina. Tínhamos o Império Romano e tínhamos o poder religioso através do templo. Ou seja, o Império Romano tinha um objetivo, estabelecer a paz. A paz no Império Romano era essencial para que houvesse império. Se houvesse rebeliões constantes em todas as partes do Império, como o Império era muito grande, temos que convir que Roma era muito pequena relativamente ao Império, havia um problema grave. Como é que se iria controlar um Império quando as pessoas que viviam mais afastadas de Roma se rebelavam constantemente? Então, para o Império Romano era essencial que houvesse paz. Para o poder religioso também era essencial que houvesse paz, mas não a paz da ausência de rebelião. Sim, a ausência de rebelião, mas não a rebelião como um império. Era fundamental que as pessoas obedecessem à religião. Que cumprissem as leis religiosas. Porque acreditavam, o poder religioso acreditava que se as leis fossem cumpridas, então Deus não castigaria o seu povo. Só que havia um problema. As leis muitas vezes não são assim tão claras como isso. Ou dão aso a que haja várias interpretações. Então, o poder religioso começou a gerar leis para que todas as áreas da vida pudessem ser controladas pelas leis criadas pela religião. Qual é o problema destes 2 poderes? Nós podemos já partir de dizer, bem, parece-nos bem. Paz de um lado, obediência, cumprir as leis do outro. Só que o problema estava em como é que se alcançava essa paz ou o cumprimento dessas leis. A paz no Império Romano era conseguida à base da opressão, à base da guerra, à base da morte, do medo. Ou seja, o Império, para que houvesse paz, não tinha problemas em matar, em pegar em criminosos e colocá-los numa cruz e colocá-los a sangrar à frente de toda a gente para que o medo se espalhasse e não houvesse rebelião. Mas o poder religioso não era diferente. Podia não colocar pessoas numa cruz, porque não tinha esse poder. Era proibido o fazer. Mas podia declarar pessoas impuras, impossibilitando que elas se aproximassem de Deus que se encontrava no templo. Então, um leproso
não tinha qualquer possibilidade de se aproximar de Deus. Não tinha qualquer possibilidade de ir ao templo, prestar sacrifícios, para assim purificar a sua vida e aproximar-se de Deus. Então, quer o poder romano, quer o poder religioso, faziam algo que era opressor. Eles afastavam as pessoas de uma vida plena. Porque quer um, quer outro, trabalhavam com base no medo. E quando Jesus vem, depois da ressurreição, Ele não vai falar sobre estes reinos que já existem, estes poderes, estes reinados. Ele vai falar sobre o reino de Deus. Durante 40 dias, Ele fala sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino que se manifesta também nestes domínios de poderes. O que Ele vem dizer é que nós, como seres humanos, estamos a viver o reino de Deus, nós vamos viver o reino de Deus porque Ele fazia isso. Jesus vivia no Império Romano e frequentava o templo. Ele, com o reino de Deus, vivendo o reino de Deus, no reino de Deus, ele podia frequentar e viver debaixo do império, seja ele qual fosse, civil, ou debaixo de qualquer poder religioso. Porque mais importante do sítio onde vivemos é o coração que nós temos no sítio onde vivemos. Jesus não vem criar uma nova religião. Isso é uma consequência natural da forma como o judaísmo se fechou e não aceitou o Messias. Jesus não veio substituir o Império Romano. Sejamos sinceros, Jesus nem veio querer impor o cristianismo que ele não viveu no Império Romano. Jesus é muito claro em relação àquilo que é o reino de Deus. Viver no reino de Deus é viver aqui e agora a presença de Deus. E hoje podemos dizer, viver no reino de Deus é ser testemunhas de Jesus Cristo. É ser iguais ao Mestre. É isso que é viver o reino de Deus. É ser igual ao Mestre. Então, durante 40 dias, depois da sua ressurreição, Jesus vem e fala aos seus discípulos sobre o reino de Deus. O reino que já está aqui, já foi inaugurado na presença de Jesus e que se irá estender até à eternidade. Muita atenção, nós aqui e agora não vivemos a plenitude do reino. Porque o pecado continua a habitar em nós e à nossa volta. Mas nós podemos experimentar aqui e agora já a inauguração do reino de Deus. Então, diz o texto que Jesus, durante esses 40 dias, fala aos seus discípulos e fala-lhes sobre o reino de Deus. E fala-lhes sobre como esse reino é um reino completamente diferente dos reinos que habitam naquele lugar. E depois dá uma ordem aos discípulos. Vocês devem permanecer em Jerusalém. Temos de ter noção, quando Jesus fala, normalmente ele não dá sugestões. Jesus é muito assertivo quando fala. Ele não dá opções. Bem, se quiserem, se tiverem disponibilidade, se tiverem por obséquio, peço-vos encarecidamente. Jesus não fala assim nunca na Bíblia. Isso é a nossa forma de falar, porque achamos que se formos mais cordiais, vai haver menos rejeição. Mas tenho que vos dizer, Jesus nunca se preocupou com a rejeição. Isso é um problema nosso. Não é um problema de Jesus. Nem devia ser um problema da Igreja, apesar de ser. Porque hoje estamos tão envolvidos na sociedade que nos rodeia. Queremos tanto a aprovação da sociedade que nos rodeia que deixamos de ser assertivos para passarmos a ser tolerantes. Mas não com os outros, connosco próprios. Nós queremos ter um grau de conforto que não nos faz ser assertivos. Então, quando nós achamos que devemos fazer alguma coisa, que somos chamados para algo, nós até chegar ao ponto de dizer o que é que nós somos chamados a fazer, amigos, é muito desgastante. Nós perdemos mais tempo nesta luta diária de aprovação dos outros do que em ser assertivos naquilo que Deus nos pede. E pensei na vossa vida, se tem sido diferente. Jesus, quando chega ao pé dos seus discípulos, ele não vem com possibilidades. Esta é a opção A, esta é a opção B. Mas se não for aqui, vão para ali. Jesus diz, permaneçam em Jerusalém. É uma ordem. Eu sei que nós não gostamos muito da palavra ordem. Porque nós dizemos que nós somos senhores de nós mesmos e nós não recebemos ordem de ninguém.
meus amigos, como cristãos, tenho que vos dizer, se não recebemos a ordem de Jesus, não somos discípulos de Jesus. Um discípulo é aquele que recebe ordens do seu mestre. E as cumpre ou não as cumpre. Mas se não as cumpre, não é discípulo de Jesus. E quando Jesus fala, a palavra, o verbo que normalmente é utilizado no imperativo. E imperativo é uma ordem que é dada aos discípulos. Então, permaneçam em Jerusalém e lá então vão receber a promessa do Pai. Qual é que é essa promessa? A vinda do Espírito Santo. Então, se eles permanecerem em Jerusalém, eles vão receber o Espírito Santo nas suas vidas. E quando Jesus diz isso, os discípulos na realidade ficam um bocadinho abananados. Nós temos que perceber que os discípulos já tinham experimentado a ressurreição de Jesus, mas ainda não conheciam o quadro todo. Ainda estavam muito perto do quadro para ver o quadro na sua plenitude. Eu dou-vos muitas vezes esse exemplo. Quando vão a um museu que tenha um quadro de 3 ou 4 metros, estão a um palmo, vocês não veem todo o quadro, vocês veem só o que está à vossa frente. E os discípulos ainda não tinham visto tudo, porque quando Jesus vem e lhes diz, pois fiquem em Jerusalém, esperem as promessas do Pai, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, diz o versículo 5. A primeira resposta dos discípulos é aquilo que encontramos no versículo 6, mas Senhor, então explica-nos lá, quando é que vais restaurar Israel? Agora que já ressuscitaste, agora que já mostraste todo o teu poder, quando é que Israel vai ser finalmente aquilo que nós achámos que ele poderia ser? Compreendem que até depois da ressurreição os discípulos continuavam sem perceber aquilo que Jesus tinha vindo fazer. Amigos, nós podemos testemunhar a ressurreição. Nós podemos conhecer a ressurreição através da leitura da palavra. Se nós não compreendermos o que é que significa o reino de Deus, nós vamos continuar a estar à espera que Jesus venha fazer o que ele não se propôs a fazer. E vamos ser frustrados. Os discípulos perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque aqueles discípulos continuavam a pensar que restaurar o reino de Deus era a mesma coisa que restaurar Israel. Não sei se já vos passou alguma vez. Quando nós queremos muito algo e não compreendemos porque é que não acontece. Quando ansiamos alguma coisa profundamente e até achamos que seria bom para o reino e as coisas não acontecem. Ou quando na nossa vida estamos a passar por uma tribulação e parece que não há bênção. Que Deus voltou a face de nós. Que não estamos a ser cuidados. Foi só a mim? A igreja abençoada. Então vos vou dar 2 exemplos meus, porque são só meus. Como são meus, posso dá-los. Ontem, estes dias, estive doente, certo? Tive uma sinusite crónica. Ontem a tensão arterial disparou e eu estava a sentir-me que estava a morrer. Não conseguia abrir os olhos. Foi difícil. E eu estava-me a perguntar, Senhor, mas como é que isto surgiu? Assim, do dia para o outro, como é que isto surgiu? E a verdade é que não surgiu de um dia para o outro. Eu já sabia que tinha sinusite para aí há um ano. E sabem quantos tratamentos é que eu fiz para a sinusite? Nada. Amigos, o que o texto vem dizer hoje é, se formos obedientes, haverá consequência da presença do Espírito Santo na nossa vida. Se permanecerem em Jerusalém, irão receber o Espírito Santo em Jerusalém. Eu já sabia que tinha sinusite. Não fiz nada para tratar. E depois, isto agora piorou. Outro exemplo, e este dói mais, o que vou dizer agora. Eu sei perfeitamente qual foi a minha chamada para o ministério. E hoje nós temos de ter noção que quando alguém diz que é chamado para ser pastor, nós englobamos dentro da parte pastoral a parte do ensino, da logística da igreja,
da organização, das obras. Mas eu não fui chamado para nada disso. Eu fui chamado para anunciar o Evangelho e cuidar de vidas. Problema. Quando há uma chamada muito específica, nós podemos fazer duas coisas. Ou tornamos a chamada o ponto fundamental, central da nossa vida, e tudo o resto, apesar de poder ser feito, tem que andar à volta daquilo que é central, ou fazemos outra coisa. Colocamos na parte central aquilo que é urgente, pelo menos para a igreja, para os outros, e depois colocamos a chamada de Deus dentro daquilo que são os buracos que vão aparecendo na agenda. Problema. Se eu me deixo levar por aquilo que não é central na minha chamada, a bênção, a descida do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo não se vai tornar visível. Porque eu não estou a ser obediente. É porque aquilo que é importante para os outros pode não ser aquilo para o que Deus me chamou. E isso é um desafio que temos todos nós. Qual é que é? O que é central na tua vida? O que é que Deus te chamou para fazer? Porque se aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que sabes que tens que fazer, tu não o fazes e fazes só nos teus tempos livres, naqueles buraquinhos que vais encontrando na agenda, sabe o que é que acontece? Não vais ser abençoado. Não vamos ser abençoados. Porque nós não estamos a ser obedientes. Há um imperativo, Deus diz, eu quero que tu faças isto, seja o que for. Eu quero que cuides da tua família nesta hora. Eu quero que vais anunciar o Evangelho ao teu vizinho. Eu quero que assumas um dom que tens. Eu quero e ordeno que o faças. E nós não fazemos. E depois dizemos, então o Espírito Santo não está comigo. Amigos, se nós não formos obedientes à chamada de Deus, não podemos esperar que a bênção, que está associada àquilo que é a ordem, se manifesta em nós. Então, um dos grandes problemas que nós temos hoje, nós ficamos muitas vezes frustrados com Deus, mas a questão é, nós estamos a ser honestos e estamos a fazer aquilo que Deus nos manda, porque nós não podemos ficar frustrados com Deus se, seguindo aquilo que Deus nos manda fazer, nós não vemos a consequência daquilo que é a ordem de Deus. E mesmo aí, teríamos exemplos dos profetas em como Deus vai dizer, ainda não compreendeste. Não sabes de que espírito és. Então, onde é que Deus te diz para tu estares? Já pensaram? Ou é aquele momento em que o cérebro fica vazio? Onde é que Deus te diz para tu estares? Eu nem te vou dizer porque é que não estás. Porque na realidade, para Deus, isso não é importante. Porque se Deus diz para tu estares em determinado lugar a fazer determinada coisa, Ele vai cumprir e vai suportar-te em tudo aquilo que tu achas que são desculpas. Ouçam, aqueles discípulos eram da Galileia, certo? Para nos situarmos, nós temos Judá, Jerusalém, depois a subir o mapa temos a Samaria e só depois é que temos a Galileia. Eles eram lá de cima. As famílias dos discípulos todos eram de onde? Da Galileia. Eles estavam em Jerusalém. E o que é que Jesus disse quando Ele ressuscitou? Vão para onde? Para a Galileia, para o pé das vossas famílias? Não. Vão para onde? Jerusalém. O que é que aconteceu em Jerusalém? Eles tinham morto o seu mestre. Onde é que vocês devem estar? Em Jerusalém. E permaneçam aí, porque é aí que vai descer. É no meio da tribulação que vai descer o Espírito. É no meio da dor e da tribulação, é no meio da perseguição, é no meio da dificuldade que tu estás a enfrentar que o Espírito Santo se vai manifestar. Vai para onde? Para Jerusalém. Onde é que Deus diz que tu tens de estar? É aí que se vai manifestar o teu Espírito. Não fujas. É aí que se vai manifestar o teu Espírito. E então Jesus diz aos discípulos:
Vocês não percebem. E é por isso que me estão a perguntar se é o reino físico de Israel que vai ser restaurado. Não é o reino físico de Israel que vai ser restaurado. Aliás, o que vocês são chamados a fazer é compreender que o tempo em que vai acontecer a restauração do reino de Deus não depende de vocês, não depende das circunstâncias. Vocês são só chamados a viver o reino de Deus, a ser testemunhas do reino de Deus. Não se preocupem com as circunstâncias que vos rodeiam. Isso pertence a Deus. Não vos cabe a vocês estarem a perder tempo a pensar quando é que as coisas vão acontecer. Isso pertence a Deus. Amigos, não se preocupem com as circunstâncias. Preocupem-se em ser obedientes. Porque se nós vamos olhar para as circunstâncias, sabem quando é que nós vamos cumprir a vontade de Deus? Nunca. É como aqueles casais nos quais eu e a Xana nos incluímos ao início, nós temos que fazer determinadas coisas, chegar a determinado patamar antes de ter filhos. Acabamos por ter filhos antes de chegar aos patamares, senão ainda hoje lá estávamos. Porque se estamos à espera que as circunstâncias sejam as ideais para fazermos o que quer que seja, sabem quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque Deus não escolhe pessoas que não têm nada para fazer, que estão super bem na vida e que não têm problemas nenhuns. Ele escolhe as pessoas que decidem ir para o meio da tribulação e dar testemunho, porque é aí que se manifesta o Espírito Santo. E Jesus diz mais: vão para lá, esperem lá, e lá recebereis, dirá descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, por toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E ele não diz Galileia. Em nenhum momento Deus diz: bem, em algum momento vocês vão voltar para o vosso conforto. Não é dito. Jesus diz: vão primeiro para Jerusalém. Jerusalém é onde Jesus tinha sido morto, onde a religião continuava a perseguir Jesus. E nós já vimos nas minisséries anteriores o que é que vai acontecer por eles serem obedientes. Eles vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser maltratados. Mas Jesus diz: fiquem lá. É lá que precisam de estar para dar testemunho de Jesus. Depois diz, em vez de dizer: olha, depois vão para a Galileia, depois vão lá ter com as vossas famílias, dar um abraço, comer um peixinho assado à beira do lago da Galileia. Jesus não diz Galileia, diz: depois vão para a Judeia. Onde há judeus que são praticantes, onde há judeus que acreditam na vida do Messias, onde há muitas pessoas que seguiram Jesus ao longo do processo de ensinamento de Jesus, mas onde também há aqueles que continuam a perseguir Jesus. E depois continuam a não dizer Galileia, depois vão para Samaria, onde as pessoas que lá vivem não acreditam sequer na mesma fé que nós. Onde eles têm os seus espaços de culto, onde eles têm os seus templos, onde eles têm, na realidade, o seu Deus, que não é o mesmo que nós. E depois, nem aí, Jesus diz: agora podem descansar, vão para casa. Já chegaram aí? Então agora vão para os confins da terra. Qual é a tua Jerusalém? Onde tens que anunciar o Evangelho? Nós não somos chamados para todas as áreas ao mesmo tempo. Mas muito claramente, quando nós dizemos: não sei qual é que Deus me está a chamar. Precisa de mais alguma coisa, amigos? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Querem mais alguma possibilidade? Jerusalém. Jerusalém é aquele sítio opressor. É aquele sítio onde a religiosidade é muito grande. E onde é preciso falar do amor de Cristo. Eu diria que Jerusalém muitas vezes são as nossas igrejas. As nossas famílias. Que estão habituadas a viver uma espécie de relação com Deus ou de relação interna que é quase opressora, porque fossilizaram a fé. Fossilizaram Cristo. Transformaram Cristo, alguém que é um ser vivo, amor permanente, em regras. Em leis de relacionamentos. E quando as pessoas não se encaixam nessas regras, não devem estar lá dentro. Então,
Muitos de nós podemos estar a ser chamados para quê? Para demonstrar o amor de Cristo dentro da igreja. E tenho que vos dizer, mesmo em igrejas pequenas como a nossa, há momentos em que determinadas pessoas precisam de receber mais amor do que outras vezes. Veja as nossas famílias. Quantos de nós não temos pessoas nas nossas famílias que já acreditaram em Deus e que hoje já não acreditam? Ou que acreditam de uma forma tão dura, com um coração tão duro, que nós vemos que precisam do amor de Cristo. Essa é a tua Jerusalém. E pode ser aí que estás a ser chamado. Mas também pode estar a ser chamado para a Judeia, que é onde há fé, mas é uma fé que ainda não compreendeu a extensão do amor de Cristo. Ainda vivem uma fé muito superficial, sem compreender que Jesus veio e morreu por nós, deu a sua vida por nós, e ressuscitou e ascendeu aos céus, e há de vir de novo, está a preparar um lugar para nós. Há pessoas que conhecem Deus, mas de forma tão superficial que ainda não são abraçados pelo amor de Jesus. Pode estar a ser chamado para isso, pode estar a ser chamado para um colega de trabalho que vive superficialmente a sua fé. Pode estar a ser chamado para os teus vizinhos, pode estar a ser chamado para os locais que frequentas na tua vida social. Pode estar a ser chamado porque nós temos de ter a noção que há muitas pessoas à nossa volta que acreditam mais do que aquilo que nós pensamos. Nós cristãos acho que diminuímos a possibilidade de alcançar as pessoas que estão ao nosso lado porque não vemos o quanto elas já foram tocadas por Deus. Pode estar a ser chamado para um lugar onde as pessoas não creem. Não creem. Algum de vocês nunca passou ou não está a viver hoje em lugares ou frequentar lugares onde pessoas não creem? Pode estar a ser chamado para isso. E depois pode estar a ser chamado para o desconhecido. Pode estar a ser chamado para os confins da terra. Eu vou-te dizer para onde é que tu não estás a ser chamado. No conforto da tua casa. Essa não é uma opção para Jesus. Um bocadinho, está bem? Só acabar o raciocínio, depois já. Não estás a ser chamado para o teu conforto. Então, onde é que estás a ser chamado? Porque quem diz que não sabe o que é que Deus espera dele, na realidade, nós sabemos. Podemos já não estar com o foco necessário na oração para saber em qual destas áreas é que nós devemos estar, de forma mais premente. Eu tenho que vos dizer, eu acredito plenamente, basta 5 minutos a pensar nestas áreas, eu diria que todos vocês têm uma inclinação para uma delas. E se tem uma inclinação para uma delas, amigos, não se deixem, não se fechem. Porque senão, sim, não vamos sentir a alegria da bênção, não vamos sentir a plenitude da presença de Deus. Porquê? Porque não vivemos, não somos obedientes a Deus. Depois dizemos, Senhor, mas porquê que não te manifestas? Porquê que não ages? Porquê que não fazes? E a resposta é simples, porque nós estamos a ser obedientes. Não estamos a ser obedientes. Depois vejam o que é que acontece a seguir. Depois disto, ele foi elevado às alturas. E uma nuvem recebeu, ocultando aos seus olhos. E quando eles estavam a olhar para essa nuvem, vieram 2 homens, eu diria 2 anjos, 2 mensageiros, que é literalmente que significa a palavra anjos, e diz-lhes, Galileus, porquê é que estáis a olhar para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Porquê continuamos a olhar para o céu? Porquê continuamos à espera que alguma coisa aconteça, um milagre aconteça, e não assumimos a nossa responsabilidade? Porque é isso que o texto está a dizer. Vão ao mundo. Porque o Jesus que agora ascendeu aos céus, ele há de voltar. E quando voltar, vai ser para levar os seus. Aqueles que já o conhecem e aqueles que através de vocês o vão conhecer.
E quando Ele vier, irá levá-los. E a casa que está a ser preparada, a mansão com os quartos que está a ser preparada, será para vocês habitarem. Então vão convidar pessoas, vão anunciar as pessoas ao mundo, vão anunciar Jesus ao mundo para que as pessoas possam conhecer e possam ir também convosco para esse lar celestial. Porque é que estão a olhar para o céu? Esta não é opção para um cristão. Não é opção para um cristão passar a vida a olhar para o céu. Nós somos chamados a ir anunciar o Evangelho a todo o lugar. E somos capacitados pelo Espírito Santo. Agora, algo fundamental é compreender que só podemos fazer isso se formos obedientes. Porque se formos obedientes, é o Espírito Santo que nos vai capacitar para nós chegarmos a esses lugares. Este é um dos pilares fundamentais da Igreja. A obediência faz com que o Espírito Santo nos inunde e nós ganhamos coragem para fazer aquilo que Jesus nos pede. O que é que o Espírito Santo está já a fazer na tua vida? E o que é que Ele ainda não está a fazer? Se Ele não está a fazer, não culpes Deus por isso. É uma questão de obediência. No dia em que fores obediente, o Espírito Santo habitará na tua vida. Agora, não podemos esperar mesmo, porque isso aí a Bíblia não nos diz nunca, que nós podemos permanecer em desobediência total, em rebelião, e esperar que o Espírito Santo nos continue ou nos abençoe da forma como Deus já se preparou para nos abençoar. Isso é arrogância da nossa parte, e isso sim vai muito além daquilo que a Bíblia diz que pode acontecer. Nasce na obediência. A obediência faz-nos encher do Espírito Santo. Tendo ser do Espírito Santo, iremos cumprir tudo aquilo que está preparado para nós. E fecho como tenho fechado muitas vezes nas últimas semanas. Há momentos em que vocês podem achar que não são capazes de o fazer sozinhos. Porque pode haver mesmo áreas da nossa vida que já estão tão destruídas que nós não temos como restaurá-las. Relações que estão tão destruídas que nós não sabemos como. Relação com Deus que está tão danificada devido ao passado que nós não sabemos como restaurá-la. É para isso que serve a igreja, amigos. A igreja serve para saber que caminhamos ao ritmo do mais fraco. E que caminhando ao ritmo daquele que vai a menos velocidade, nós que temos tendência de caminhar mais rápido, compreendemos uma coisa importante. É que nós também temos que caminhar devagar, porque não interessa se caminhamos rápido ou devagar. Interessa se caminhamos ao ritmo do coração de Jesus. Então, amigos, que o Espírito Santo vos possa capacitar ao longo da vossa vida. Disponham-se a estar onde Ele diz que têm de estar. Coloquem isso no centro da vossa vida e tudo o resto possa circular. Não ao contrário. E serão abençoados. Porque isso é uma promessa de Deus. É a promessa do Pai através do Filho. Enquanto isso não for assim, o esforço vai ser muito grande. E acredito que se vivem dessa forma, o cansaço é tremendo. Porque depende quase exclusivamente da nossa capacidade, da nossa força física, do nosso mérito. E quando é assim, quando nós ficamos mais em baixo, parece que já nada funciona. Se fizermos ao contrário, se for o centro onde Deus nos diz, se fizermos aquilo que Deus nos diz que nós temos que fazer, se isso for o centro da nossa vida, não dependerá de nós, será o Espírito a acontecer. Então, que o Espírito vos encha de coragem para a missão. Amém?